Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de informática, certo? Aula aí para os alunos do 7º ano, correto? Primeiramente chamada da aula passada, né? A aula do dia 4 de agosto, né? Eu sempre posto um dia antes, né? Então, são exatamente 6 alunos presentes. A aluna Yasmin, presente. Raimundo Augusto, presente. Ana Graziele, presente. Mariana, presente. Emanuel, presente. E Ítalo, presente. O restante, como eu estou vendo aqui que teve 11 visualizações, na verdade, não 22, né? Então, se apenas 6 assistiram, mais 5 assistiram, né? Então, aqui, ó. A aula passada foi memória, né? Tipos de memória. HD e SSD, né? Toda aula nós vamos fazer assim agora, ok? Nós temos que organizar, né, o nosso horário, certo, pessoal? Essa questão aí eu deixo para fazer uma semana depois, né? Então, no caso, quem ficou com falta aqui, assistir a aula e deseja justificar, fale comigo que eu posso vir aqui e modificar. Mas não era para modificar. Por quê? Porque eu pedi para vocês, quem assistiu a aula, né, que falasse comigo, caso não conseguisse, né, comentar aqui no YouTube, ok? Então, nós vamos tentar abrir aqui, né? Porque o Word ele trava um pouco quando o OBS está aberto. Mas já vai certo aqui. Quem falta me entregar o trabalho, né? Parcial, valendo a metade da nota. Já hoje estou passando a outra metade, né? E gostaria muito que vocês me entregassem. Deixa eu olhar uma data aqui. Até o dia 17 da próxima semana, ok? Uma semana aí de trabalho que serve como revisão para a prova. Esse trabalho e o outro eu vou tirar questões deles e vou colocar na prova. Não vou colocar todas, né? Mas vou tirar questões. Pessoal, quem eu recebi o trabalho, né? Foram essas pessoas. O Antônio Hugo não recebi. Caso tenha enviado, Antônio Hugo, por favor, fale comigo. Mas eu não recebi. Guilherme Abner falou comigo, mas não enviou. Tá? Cauã Soares da Silva não me enviou também. O restante tá ok, né? A data de limite de entrega era hoje, né? Então ainda recebo este trabalho via justificativa até no máximo, né, quarta-feira, certo? Então quem tiver alguma justificativa pode falar comigo que eu posso aí organizar para receber esse trabalho. Caso não tenha justificativa, é zero, certo? E aí terá já que fazer a outra parte do trabalho, né? Com alguma pressão aí para poder tirar nota boa, ok? A parte do trabalho aqui tá ok. Hoje vai também para casa o trabalho parcial de vocês, ok? 6 questões aí para vocês resolverem. Pode pesquisar, me enviem no e-mail, né? Podem entregar no e-mail que é mais fácil para documentar, para guardar, né? Ok? Então tá aqui, são 6 questões bem tranquilo, né? Vamos aí adiante na aula para a gente finalizar, certo? E aqui o que vai cair na provinha da próxima semana, né? Sistemas operacionais, Windows e Linux. E hoje a gente já estudou HD e SSD, hoje a gente vai estudar memória RAM, memória ROM e memórias secundárias, ok? Semana passada, pessoal, a gente viu, né, HD e SSD, né, um tipo de memória não volátil, né? O que é a memória não volátil? Memória que quando o computador desliga, ela não se apaga, certo? E a memória volátil é aquela que quando o computador é desligado, ela apaga totalmente. Então hoje nós temos um exemplo aqui de memória volátil, né? É a memória RAM, Random Access Memory, ou traduzindo, né, memória de acesso aleatório,
certo? Aleatório. O que significa isso? O processador, como a gente já sabe, né, que tem o processador, né, que é onde acontece todo o processamento do computador, ele utiliza a memória RAM, né, com uma memória ali de acesso, né, quando o computador está funcionando, né, uma memória ali que ele possa pegar algo rápido ali, ele processa e deixa armazenado nela, certo? Então, caso ele precise novamente, ele já tem processado, então ele só faz pegar nela e utilizá-lo, né, para que não trave o computador, para que ele realize inúmeras tarefas ao mesmo tempo. Então, a maior capacidade, quando você tem a maior capacidade de memória RAM no seu computador, você tem uma maior capacidade de processamento. Por quê? Porque essa memória auxilia diretamente o processamento do seu computador, certo? Então, quanto maior a memória, maior a capacidade, né? A memória RAM, o processador utiliza ela ali, né, justamente para ter aquele acesso. Estou aqui processando uma tarefa, já processei essa tarefa, pega, pronto, já pegou lá, não foi necessário processar novamente, ok? Então é a memória de acesso aleatório, totalmente volátil, né? Ao desligar, perde todo o seu conteúdo, né? Então a memória ali para quando o computador estiver funcionando. Em jogos, né? Principalmente em jogos, né? É muito utilizada a memória RAM boa, né? Porque demanda muito processamento do computador, jogos muito pesados, certo? Então, memória RAM armazena temporariamente os dados enquanto o computador está ligado. Quando o computador é desligado, todo o conteúdo da memória é apagado, né? Então ela é uma memória volátil. Se o computador estiver muito lento, né? Claro que cada caso é um caso. Então, às vezes o computador pode estar lento por ele estar com uma grande quantidade de arquivos, né? Não por uma grande quantidade de processamento, né? Que é o que a memória RAM auxilia. Então, cada caso, aí, como ele diz, é um caso, né? De forma geral, adicionar memória RAM ao computador é a forma mais barata e eficaz de melhorar o seu desempenho. Então, se você está ali com os programas, por exemplo, tem esse programa OBS aqui, ele é muito pesado, certo? Então era interessante que eu tivesse mais uma memória RAM no meu pente de memória, né? Por quê? Porque ele irá auxiliar, né, bem melhor aí nesse quesito. Existem diferentes tipos de memória RAM, tá, pessoal? É como se fossem modelos, né? Igual a evolução aí do HD pro SSD, né, que a gente viu na aula passada, né? Então, a DDR, DDR2, DDR3, DDR4 são tipos de memória RAM, né, que foram ao longo do tempo aí evoluindo, né? Hoje a DDR4 é a do momento, só que a mais utilizada ainda é a DDR3 por conta do seu preço, né? A DDR2, a DDR, né, comum, bem antiga, né, permite que dois dados sejam trafegados ao mesmo tempo. Isso é só para vocês conhecerem, né? Ela surgiu no ano de 2000, DDR, né? Então bem antigo no começo logo, né? Foi que a DDR veio aparecer. DDR2 surgiu em 2003, né? Então ela já tinha como é que eu posso dizer para vocês? Ela já tinha o dobro da capacidade, né? Do que a DDR tinha, né? Então já foi um grande avanço aí, né, para os computadores que necessitavam de grande processamento, ok? E em 2007 o da DDR3, né? Como eu disse, ele é mais utilizado até hoje, né? Quem tem computador bom e demanda de grande processamento, né? Por exemplo, para jogos, né, pessoal? A gente dá sempre o exemplo de jogos, porque jogos, né, tem muita gente que joga, né, no computador, tem uma necessidade enorme de processamento, ok? Então, nessa parte aqui da DDR4, ela é bem melhor, né? Tem um processamento bem maior, né? E tem um consumo de energia bem baixo. Nessa parte de upgrade, né? É como se fosse uma atualização aí da sua memória, a gente não vai ver, né? Mas só para vocês verem aqui onde é que fica a memória RAM, né? Na placa-mãe do computador. Existe um slotzinho de memória para colocar, né? Tipo um pentezinho para você. Ela é conhecida como pente de memória, né? Para você colocar um slotzinho mesmo, um nome, né? Você encaixa ela aqui, certo? E pronto, encerramos a memória RAM, né? Memória de acesso aleatório, né? Memória do tipo volátil, né? Que o processador utiliza ali para ajudá-lo,
né, na forma de processamento, né? Então ele armazena, enquanto ligado, algumas informações lá na memória RAM. Quando desliga, perde tudo, ok? Então é uma memória volátil. Chegamos em memória ROM, Read Online Memory, né? Ou então Memory Online Read, que significa memória somente leitura, né? Read é leitura, tá, pessoal? A memória ROM, diferente da RAM, ela é não volátil, ou seja, ela não perde as informações. Só que ela não é uma memória tão assim, para o usuário, ela não é tão importante. Por quê? A memória ROM, ela é tipo como se fosse algumas memórias que vem um chip, alguma coisa desse tipo, entendeu? Ela é gravada, ela é utilizada, né, para o que o computador precise, né, ela esteja ali disponível, né? Então ela só é utilizada quando o computador precisa para fazer, aí vai lá e faz a leitura dela. Ela não pode ser gravada, regravada, apagada, né? Um exemplo, né, pessoal, que a gente pode ter, eu acredito que tem aqui, né? Deixa eu ler aqui para vocês. A função da memória ROM é oferecer dados apenas para leitura, né? Normalmente, a ROM é utilizada para armazenar firmwares, né? Pequenos softwares que funcionam apenas no hardware para qual foram desenvolvidos e controla as funções básicas do dispositivo. Então, a ROM é como se fosse alguma coisa, né? Algo da memória que viesse de fábrica, né? Que o computador, a parte de hardware do computador, não pode esquecer, vamos dizer assim, né? Ela não pode esquecer, tem que ficar gravada nela, né? Então, um exemplo, pessoal, é a BIOS do nosso computador. A BIOS, para quem não sabe, né, é tipo um chipzinho que vem no computador, né, que tem todas as configurações básicas aí do computador, né? Quando você tem algum problema aí que você deseja dar boot, essas coisas, né, você entra na BIOS, né? Então, quando você diz você entra, você está entrando ali em algo que está gravado na memória ROM, né? Então a BIOS é uma memória ROM, certo? Então, memória ROM, memória não volátil, memória de apenas leitura, né? A memória de apenas de leitura, né? E é como se fosse uma memória que trouxesse, né, algo gravado aí que não pudesse perder, né? Que fosse configurações diretamente da fábrica, vamos dizer assim, né? Então a memória ROM é basicamente para isso. O computador vai utilizar ali em algum momento que não pode ser apagado. E as memórias secundárias, pessoal, são memórias que a gente já viu, né? São memórias não voláteis, né, que ajudam o computador a guardar informações, né? Então ali estão auxiliando, né, no armazenamento do computador. Então o HD é um exemplo de memória ROM, o SSD de memória secundária. O SSD é um tipo de memória secundária, certo? Pendrive é um tipo de memória secundária. CD é um tipo de memória secundária, né? Mas eu acredito, pessoal, que esse tipo de memória secundária, por exemplo, o pendrive, CD, né, o cartão de memória aqui, né, e o HD já estejam ficando velhos, né, obsoletos, né. Hoje já utiliza muito para memória, né, para guardar a nuvem, né, algo que você encontra aí na internet, né, que você consegue acessar facilmente de todo lugar que você estiver com conexão, né. Então, algo como um CD que pode arranhar, pode quebrar, né? Você corre um risco muito enorme, muito grande, né? De perder todas as suas informações, certo? Então, hoje essas memórias secundárias já estão sendo substituídas, certo? E eu acredito que ao passar do tempo, o computador não vai vir mais com memória do tipo como um HD ou um SSD. Acredito que tudo vai ficar armazenado em nuvem, porque sai mais barato, é mais fácil, né? Só que aí a gente tem que pensar também nas grandes empresas, né, que demandam de grande capacidade de armazenamento. É muito difícil de tornar isso aí mais simples para elas, né? Enfim. Então, as memórias secundárias são isso, né? São memórias aí que auxiliam diretamente no armazenamento, né? Que você utiliza um pendrive para fazer armazenamento, entre outras coisas, ok? Então, relembrando, memória RAM, memória de acesso aleatório, né? Uma memória do tipo volátil, que apaga quando o computador desliga, né? E uma memória que o processador utiliza ali na hora que está organizando as suas tarefas, né? Como um meio de guardar algo que ele já processou,
né, e que ele não precise processar, né, como o meio ali é tipo uma ajuda, né, já está dizendo, é algo bem aleatório, né, ele está no meio de um processamento, eu já processei isso, pego lá na memória RAM que me ajuda, né, nessa questão do processamento. Memória ROM, né, random, não, memória ROM é memory, vou lembrar aqui, desculpa, memory only read, né, memória somente de leitura, ok? As memórias que são apenas utilizadas para leitura, né, algo que vem gravado no computador, certo? Que você não possa perder, né, aquele padrão de fábrica que vem no computador. Então tem algumas coisinhas no nosso computador que já vem gravadas, né? Então a memória ROM, em algum momento o computador vai precisar fazer a leitura dela, né? Então por isso que ela é somente de leitura, né? É uma memória não volátil, né? Ela não se apaga. E as memórias secundárias, só que eu acabei de falar, né? Memórias aí que auxiliam o computador no processo, na questão de armazenamento, ok? Então, pessoal, a aula basicamente é isso, né? A aula hoje é isso, né? Vocês estudem, porque vai cair tudo na prova, ok? Vai cair sistemas operacionais e HD e SSD. Como vocês têm o mesmo assunto do oitavo ano, eu vou fazer uma aula de revisão para vocês dois, ok? Provavelmente no final de semana eu estarei postando. Ainda estou vendo aqui como é que eu faço essa aula de revisão, certo? Eu teria que postar as provas, né? Daí basicamente eu saberia mais ou menos como seriam as provas para vocês, certo, pessoal? Então, vocês podem estar se perguntando, tio, esse assunto é um pouco complexo para a gente estar estudando e tudo, né? Pessoal, o que eu tento aqui na aula de informática é explicar da maneira mais simples para vocês como um computador funciona, né? E se a gente tivesse em sala, a gente iria estudar inúmeras outras coisas, como práticas, como vocês faziam documentos. Por quê? Vocês vão precisar disso lá na frente. Quem quer seguir nessa carreira de informática, né, vai ver isso aqui outra vez, vai ver com mais profundidade, né? Mas quem não quer seguir, vai utilizar a informática de alguma forma na sua vida. Porque hoje o meio tecnológico está presente em tudo que a gente vai fazer, certo? Então, é interessante que você saiba, né, como acontece esse trabalho do computador. Você está ali, às vezes você pode ser, vamos dizer, um doutor, não sei. Você está no seu escritório com o seu computador e seu computador dá um problema. Você pode detectar que seja um problema de memória. Você pode detectar que seja o HD que esteja com problema, certo? Então, essa é a minha intenção aqui, ok? Não esqueçam de comentar. Não esqueçam de comentar. Quem não comentar, fica com falta, tá? Pessoal, até a próxima aula. Dúvidas, estou à disposição.